E vamos nessa. E vamos para mais um dia de live aí, oitavo dia do desafio Connection Mump. O assunto hoje ele é um assunto show de bola. Fala um pouquinho sobre liberdade e sobre o tempo, né? Liberdade no dia de hoje. Eu sou livre para viver o hoje. Hoje vai ser sensacional que eu vou viver a figura ilustre e a presença de Carlos Soares. Eu não vou falar inicialmente não, tem algumas pessoas que vão matar logo a charada, mas o convidado hoje ele tem é uma participação realmente especial. Então vamos lá, vamos dar início aí à live, chamando Carlos Soares, representante. E vamos nessa, vamos tocar o pau. Falar sobre liberdade. Sou livre para viver o hoje. Aí, tá me ouvindo direitinho? Tudo tranquilinho aí? Tá tranquilo. Tá, tô vendo aqui se eu tô bonito e tal. O tema da live é liberdade para viver o hoje, né? É verdade. Não é beleza, né? Esse já passou, foi a outra colega que falou disso, né? É, Já passou, já. deixa eu te falar. Como sempre, conforme o gibi, a gente sempre abre um tempinho primeiro para fazer uma apresentação pessoal, que às vezes oscila um pouquinho a questão das pessoas que estão presentes na live. Então, eu vou falar um pouquinho sobre mim e em seguida eu dou a palavra aí para ser também se apresentar, tá bom? Então, Rafael Bacelar foi aí a pessoa que inicialmente deu início a esse projeto, o projeto dos desafios por 30 dias. A ideia foi o quê? A gente valorizar muito a questão do network, do contato, da conexão, mas também a gente poder transbordar na vida do outro e receber também o que o outro tem aí para nos dar, né? De melhor, que eu acho que o transbordo, ele é algo que funciona como um ciclo. A gente transborda na vida do outro, mas a gente também recebe quando a gente se conecta com as pessoas. Então, como sempre eu falo, Rafael Bacelar é papai de uma princesa e de um príncipe, Elozinha e Rafinha, casado há 10 anos, atualmente representante da indústria farmacêutica e uma pessoa fanática por conhecimento e por sabedoria. Isso também motivou o início desse projeto. Então, vou liberar a palavra aí. Vou deixar para falar no finalzinho da live, porque esse convidado é especial. Algumas pessoas aí que já sabem aí, por favor, se mantenha aí em silêncio e no finalzinho a gente revela esse segredo. Essa live vai ser legal, que vai ter um segredo aí, um mistério a ser revelado no final. Com certeza, com certeza. Na verdade, eu quero primeiro, né, abençoar todos vocês que estão fazendo parte desse projeto. Pedir que Deus possa abençoá-los grandemente, que ministrar aqui uma palavra de bênção para todos vocês, a oportunidade de fazer parte desse projeto e, acima de tudo, né, tá aprendendo a cada dia com cada um de vocês. Então, tem sido muito gratificante, tem sido, assim, para a minha vida, maravilhoso, maravilhoso mesmo, tem sido enriquecedor para mim essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, né? Para quem não me conhece, eu sou o Carlos, eu disse que eu tenho que falar, né, sem dizer o que é que eu faço. Eu também sou um apaixonado, né, pelo Senhor, pela sua palavra. Eu sou apaixonado pela sua graça, que na verdade nos recebe sem, sem impor nenhuma condição para nós. Sou apaixonado pela vida, apaixonado pela minha família, né? Sou casado com Denise há 32 anos, né? Temos 2 filhos
diga-se de passagem que 2 netos, uma netinha e um netinho, né? E, assim, sou muito agraciado por Deus, porque nós conseguimos, na verdade, criar, né? Deus nos concedeu a graça de criar 2 pessoas bacanas, né? 2 homens de caráter. Então, isso por si só, para mim, se encerrasse aqui, eu já teria muitos motivos para agradecer a Deus, né? São pessoas bacanas, são 2 caras que eu me orgulho, são 2 caras que a gente vê que até suplantaram a gente em muitas coisas, e eu fico feliz por isso. Então, eu trabalho no segmento de moda, né? Eu trabalho com vendas e sou uma pessoa que a cada dia Deus tem me dado a graça, né, de conectar-se a pessoas também que têm agregado muito à minha vida. E esse projeto, né, o projeto do IP, o projeto do grupo, esse projeto aqui de estar falando todos os dias uma pessoa, tem sido maravilhoso para a minha vida. Então, eu estou aqui à disposição e qualquer coisa, estou às ordens para todos vocês no que der e no que precisar. Eu não sei se falei o que era preciso, mas, né, Carlos Soares é meu nome, né, disse que não é para eu falar o segredo, então vamos deixar o segredo para depois, né? Fazia parte até da minha introdução esse segredo, mas eu não sei se está liberado aí, porque fazia parte Não, você, ó, desse tema também. a gente quis deixar um mistério aí, mas como a gente vai começar uma live falando sobre liberdade, então a gente não pode criar nenhum tipo de bloqueio. Então, se você quiser falar, ser livre. Então, tranquilo. Então, um dos motivos, né, para eu trazer essa questão dessa live, Deus tem me falado muito ao meu coração, da gente falar sobre o hoje, né? Porque hoje eu estou sendo agraciado por Deus, né, por compartilhar uma live, né, com Rafael, que na verdade, para quem não conhece, é meu filho, né? E eu louvo a Deus, cara, porque você se tornou um cara bacana, se tornou um pai exemplar, se tornou um homem de caráter, um homem de firmeza, um homem que, na verdade, tem trazido muito orgulho para a minha vida, né? Não só você, como Vinícius, mas se tratando que a gente está falando hoje, e foi esse motivo eu já tinha um tema, mas foi esse motivo que me fez eu mudar, na verdade, né? Nessa percepção das oportunidades. Então, na verdade, eu hoje vivo algo que talvez muita gente não vai experimentar, ou talvez muitos pais ou muitos filhos não vão ter a oportunidade de experimentar. De eu estar aqui frente a frente com meu filho, dizer que eu te amo demais, dizer que você, na verdade, sendo meu primogênito, é aquele que Deus me presenteou primeiro. Então, e tenho louvado a Deus pelo seu crescimento, tenho louvado a Deus pelo pai que você tem se tornado, tenho louvado a Deus também pelo filho que você é, entendeu? Então, assim, por isso que eu falei, eu gostaria de discorrer nessa noite justamente sobre isso, sobre a necessidade da gente compartilhar do hoje, dessa necessidade da gente estar experimentando o que Deus nos proporciona hoje. Porque o tempo ele passa muito rápido, e quando você se percebe, você perdeu a oportunidade de falar tantas coisas para a pessoa que você gosta, para a pessoa que convive com você. Talvez você não se percebe, o tempo passou e você não disse àquela pessoa que a ama, você não disse àquela pessoa o quanto ela é importante. Então, por isso que eu digo que hoje é uma oportunidade maravilhosa para mim, né? Porque ainda um dia desse, né? Eu tenho ainda na lembrança, você pequeno, né? Você garotinho e eu ali ensinando para você os primeiros passos, onde eu ia trabalhar e eu tinha que dar uma volta de moto com você, porque senão você chorava e eu tinha que dar uma volta na rua antes de ir para o trabalho, e aí você se acalmava, né? Muitas vezes também que sua mãe, quando eu dava o horário de você dormir,
E era interessante isso, que precisava eu retornar do trabalho, e aí parece que você me aguardava, aí eu botava no colo, ninava, balançava, e você dormia. Então parece que foi ontem, cara, parece que foi ontem isso. Então eu louvo a Deus por isso. Então por isso que eu falei, vamos viver o hoje, porque hoje Deus está me presenteando com essa oportunidade de falar cara a cara com você, né? De como você é especial para a minha vida, de como você sempre foi amado, de como você sempre foi querido, de sonhamos com você. Então, na verdade, é isso que eu gostaria de começar minha live falando isso, né? Dos netos que você me deu, Elozinha que apareceu ali no vídeo me dando tchau, né? Que eu chamo ela do amor da minha vida. Eu tive 2 filhos homens, né? Então, aí veio a primeira menininha, então eu me perdi um pouco aí nas emoções, e às vezes ela faz algo comigo que quer, né? Então é o amor da minha vida, a Rafinha também. Então, cara, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida e essa oportunidade que Ele está me dando aqui de eu estar crescendo, crescendo no conhecimento, crescendo na graça do Senhor e crescendo também, né? E compartilhar com essas experiências com você. Então, Deus te abençoe, Deus te guarde, como a todos que estão na live aí. Receba, assim, o amor de pai, né? E que Deus possa estar falando nos nossos corações nessa noite. Porque de mim mesmo, mas de Deus, pode abundar muitas coisas para nós. Então, Deus te abençoe. Entendeu? Por isso que eu botei, vamos viver o hoje. Entendeu? Vamos viver o hoje. Mas vamos lá, pode falar aí que eu falo demais. Entendeu? Vamos compartilhar o que você tem para perguntar e depois eu entro no meu assunto. Mas a live hoje é sua, o espaço do tempo é todo seu. Mas eu vou dar uma contribuição relacionada a isso. É muito bom ter uma família estruturada, onde o amor realmente é a base de tudo. Que a gente, inclusive, o que eu tenho observado, principalmente quando a gente vai falar de assuntos relacionados a tempo, a liberdade, a gente sempre tem relacionado a palavra amor. Inclusive na própria atividade do IP que a gente fez, quando você vai fazer a tarefa da liberdade, a liberdade ela fala que assim como os animais, cada um tem sua liberdade, o pássaro é livre para voar, o ser humano ele sente uma necessidade da afetividade, da liberdade para amar. Então tem totalmente ligação com o tema e que o que eu estou achando sensacional nas lives é que os assuntos cada vez eles têm ficado mais complementares. A gente veio discorrendo da primeira live de zona de conforto, segundo dia antifrágil, e aí veio, né? Terceiro dia PNL, e a gente vai vendo como as informações elas são complementares. Ontem a Juliana falou uma coisa que era voltada para nos processos de comunicação, né? Como era que a gente conseguia ter uma comunicação efetiva. E quando ela falou ontem na live que para a gente ter uma comunicação efetiva a gente tem que entender a necessidade que o ser humano tem de se sentir importante. Quando a gente vai falar a respeito dessa necessidade que o ser humano tem de se sentir importante, é inevitável a gente relacionar esse sentimento de importância com as emoções em si. E essas emoções elas estão ligadas ao quê? A se sentir realmente amado. E isso tem ligação com várias coisas que a gente aprendeu, inclusive princípios bíblicos, que a gente é livre, que Adão foi livre, por quê? Porque Deus amava ele. Então, quem ama o outro não aprisiona. Então, é muito bom a gente começar com essas ligações, porque tem total relação, digamos assim, entre a questão de liberdade e de amor. E sabe também que você é muito amado. Quando você passa para mim essa questão de processo, de eu ter me tornado um pai, marido, filho, isso aí é uma consequência das tarefas que eu vivenciei. Então, não adianta a gente ficar aprendendo as coisas só na teoria, mas a gente aprende muito mais na prática com o que a gente enxerga. Então, é uma realidade que foi passada para mim e eu só estou levando adiante e pretendo nas próximas gerações a gente ir só dando plus referente à nossa essência e melhorando no que é possível. Beleza?
Amém. Amém. Mas vamos lá, toca o barco aí, toca o pau aí, fala aí o que você pensou a respeito da questão da Eu liberdade para queria. transbordar na vida de quem está aí ao vivo. Amém, amém. É, eu queria começar. Na verdade, eu tenho assim um cerne para a minha vida que eu não consigo dissociar hoje Deus, a palavra dele, a presença dele na minha vida, porque diante da minha limitação, ele tem sido tudo, ele é a existência de todas as coisas, né? E ser livre para viver o hoje é ser livre também de perceber Deus na nossa vida. Eu queria começar lendo uma passagem que se encontra em Mateus 6,34, que diz assim: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, como eu comecei a live falando que é uma oportunidade para mim, então é interessante pensarmos, Rafa, que, e todos que estão aí na live, que o tempo ele passa numa velocidade muito grande, muito rápido e às vezes imperceptível, né? O tempo ele não espera por ninguém, né? Quando damos por conta, o tempo já passou. Então eu comecei a live dizendo que eu te vi pequeno, eu te vi garoto, né? E hoje você é um homem, você é um pai de família. Então por que que eu estou falando isso? Porque às vezes deixamos de fazer o que precisa ser feito hoje por achar que teremos tempo de fazê-lo amanhã. Mas às vezes é um engano de percepção isso, né? É um engano de percepção, porque às vezes o tempo passa muito rápido e quando você dá por conta, ele já passou e você deixou de fazer aquilo que você poderia ter feito, né? Então nós nos enganamos nessa percepção, achar que eu detenho o controle do tempo. E eu não detenho, nem nós detemos o controle do tempo. Então, por que que eu falei isso? Que a gente precisa, eu acho que Deus possa estar despertando a gente em alguma coisa nessa noite, porque eu preciso vivenciar o hoje. Por quê? Porque a todo tempo a gente está aprendendo, né? E é interessante a gente pensar que o ontem, ele não existe, né? O ontem já passou, o amanhã não existe, então fica o que para nós? O hoje. Então, às vezes, a gente concentra energia com ansiedade, ou concentra energia pensando no amanhã, pensando no futuro, pensando nas coisas que vão acontecer, nas coisas que estão por vir, e a gente não concentra a nossa energia no foco do hoje, das coisas que a gente precisa perceber hoje, né? É a gente falar e fazer aquilo que precisa ser feito hoje. Por isso que eu coloquei. Então, é maravilhoso eu ter essa percepção. Porque o agora é o que tem para eu fazer. É o agora que eu preciso viver. Então, quando eu pensei nesse título, eu pensei justamente nessas questões. De eu me perceber assim, o quanto tempo passou, né? Outro dia, eu saí com minha netinha, nós fomos para o shopping, eu, ela e Rafinha, e ela conversando comigo, e tem hora que ela fala algo que eu falo, rapaz, minha netinha cresceu, já está ficando mocinha. E eu fico, meu Deus do céu, como o tempo passa rápido. E isso me traz assim uma percepção de despertamento. Despertamento para que eu possa viver a vida em plenitude. Viver a vida experimentando tudo que ela tem para me dar. Experimentando tudo que Deus deseja que eu faça naquele dia. E fazendo uma observação, eu quando estava preparando alguns tópicos para a gente tratar aqui nessa live, eu quero me incluir, na verdade, em toda essa realidade de tudo aqui que Deus está falando ao meu coração. Então, eu me percebo também nessa realidade aqui. Então, por isso que me chamou a atenção. Porque, falando para o meu filho, você me conhece demais, você percebe também algumas limitações minhas, você percebe algumas coisas que eu vivo, como eu percebo também algumas coisas suas.
Então, é uma coisa assim bem sincera, bem real, bem transparente. Então, eu estava preparando e eu falei, meu Deus do céu, isso aqui, eu estou precisando experimentar isso aqui. Então, quando eu falo que a gente precisa aprender, exercitar, viver o hoje, porque, na verdade, é urgente, é necessário. E eu coloquei alguns passos, né? Alguns passos. O que eu poderia fazer para que essa vivência do hoje, para que eu pudesse viver o hoje de forma excelente, para que eu possa usufruir de tudo que eu preciso fazer hoje, eu coloquei alguns passos aqui que a gente precisa vencer, né? Existe uma palavra hoje que está muito na moda, mas a verdade, se você for olhar a raiz dessa palavra, ela descreve a realidade de muita gente que está aqui na live, muita gente também que não está na live, muita gente que precisa vencer esse gigante. Então, o primeiro passo que eu desafiaria a todos nós para que possamos viver um hoje de excelência, um hoje com foco, um hoje voltado para os resultados. O primeiro gigante que a gente precisa vencer é vencer o gigante da procrastinação. Rapaz, essa palavra é difícil, mas essa palavra ela traz um significado muito grande para nós. Então, a gente vive sempre postergando, a gente vive sempre procrastinando as coisas, a gente vive sempre botando para frente aquilo que a gente precisa resolver hoje. E eu me encontrei nisso aqui. Às vezes eu tenho algo para fazer e falo assim, não, amanhã eu faço. Amanhã eu resolvo isso. E quando você se percebe, já passou um mês, já passou 2, já passou 6 meses, já passou um ano, e eu não resolvi aquilo que eu precisava resolver. Então, vencer o gigante da procrastinação é interessante e urgente para as nossas vidas. E o que é isso? É partir para cima. É partir para cima para resolver o problema. É começar, né? É dar o primeiro passo. É cair para dentro naquilo que precisa ser resolvido. Sejam os seus projetos. É você começar aquilo que você precisa começar, né? E às vezes a gente não tenta porque a gente pensa que a gente vai errar. Mas errar faz parte do processo. Então, eu te aconselharia nessa noite a tudo aquilo que você gostaria de empreender, comece hoje. Mesmo que você não se ache capaz, mesmo que você acredite que você não dará conta, mas é errando, acertando, caindo, levantando, que a gente aprende. Mas eu tenho despertado para essa urgência do fazer. Essa urgência de cair para dentro daquilo que precisa ser feito. E na vida a gente precisa despertar para essa realidade. A gente precisa encarar isso como um gigante. A gente precisa entender que não existe sucesso, né, se a gente não começar a fazer algo que a gente precisa fazer. E a gente às vezes fica com medo de errar. Mas errando, acertando, caindo, levantando, mas vencer o gigante da procrastinação é necessário para a minha vida, para a sua vida, e a gente precisa encarar isso como uma urgência. Interessante que nossa preocupação é começar e dar errado. Mas o erro, ele faz parte do processo. Ninguém que chega ao sucesso, se você for consultar, todos eles erraram muito. Entendeu? Então, o que é acertar? Né? Paulo já diz isso aí, eu achei interessante, que acertar é você gastar, na verdade, as possibilidades, né, de tudo aquilo que você precisa fazer. Então, a hora a gente acerta. Você vai usando as possibilidades, errando. Então, errar vai fazer parte desse processo de crescimento, de evolução e de também acertar na vida, acertar no alvo.
Então, eu hoje, às vezes, né, eu tenho aqui um pouquinho mais de idade que você, um pouquinho mais de idade de muita gente que está na live, e, e Deus tem me despertado para isso, né? É eu, às vezes, encarar a oportunidade de errar, né? E não morrer na dúvida de ter acertado ou não. Então, isso é que é importante. Então, a gente precisa fazer essas considerações. E eu anotei aqui que todo esse processo de erro, esse processo de acerto, cabe também uma consideração, que a gente nunca deve confundir derrota temporária com fracasso. A palavra de Deus diz assim, ó, abatidos, mas não destruídos. Então, a gente ter esse discernimento de não confundir derrota temporária, né, com fracasso. Então, na caminhada, a gente vai acontecer as derrotas temporárias, mas não significa que isso é o meu fracasso. Em qualquer coisa que eu venha tentar, em qualquer coisa que eu venha empreender. E isso aqui está falando muito ao meu coração, de coisas que eu não intentei, não empreendi, não fiz por medo, por insegurança, ou por achar que eu poderia fazer e dar errado. Mas quem tem essa resposta? A gente só acerta mediante os erros que a gente comete na vida. Então, eu coloquei isso aqui, é interessante. Então, na caminhada, vai haver sofrimentos, decepções, abatimento, tristeza, né? Porém, a gente fazendo, a gente não traz para a nossa consciência a culpa da inércia, a culpa de permanecer estático, a culpa de não ter, pelo menos ter tentado fazer algo. Então, isso para mim, eu acredito que para todo mundo que se encontra aí, você acaba se percebendo de alguma situação que é essa a realidade. A gente fica com medo de errar, a gente fica com medo de fazer e acaba não fazendo, acaba não se dando a oportunidade de tentar. E quando você se percebe, já se passaram 10 anos, 20 anos, 30 anos, e você fala, por que eu não fiz? Talvez tenha sido. Então, às vezes, o maior obstáculo da nossa vida são as nossas crenças e, às vezes, somos nós mesmos. Então, eu coloquei vencer esse gigante. E interessante que fazendo, fazendo e fazendo, né? É que a gente aprende. É a prática da repetição. Isso Eu é vou, didática, a gente aprende fazendo isso. eu vou, eu vou, Fazendo eu, errando, fazendo errando. eu vou complementar isso aí a Amém. respeito da tarefa. Quando você tá falando aí veio um insight doido aqui. E eu tenho feito muita combinação de palavras, né? De vez em quando eu solto as pedradas na live. Então, como você falou, né? Que antes a gente fazer algo do que a gente viver na inércia, entendeu? Sem saber e depois ficar se frustrando porque poderia ter feito algo e não fez. Então, eu pensei na seguinte frase: ante a risada da tentativa, que o choro da expectativa. Porque Amém. muitas vezes quando a gente tenta, a gente pode rir, ou porque teve a derrota temporária e depois a gente supera e tudo aquilo vira risada, ou também o sorriso porque a gente tentou e conseguiu o que a gente almejava. Agora, quando a gente fica vivendo uma vida sempre focado na questão da expectativa, de não saber o que aquilo ali poderia ter causado, a gente vai viver sempre com uma interrogação, que a gente não vai saber se aquilo que a gente pensou em fazer, se tivesse feito, se tivesse dado certo, se daria Verdade. certo, se não dava, porque a gente não usou, não chegou a usar, a tentar fazer realmente isso, né? E complementando o que você falou a respeito da questão de tempo, de fazer agora, hoje, de fazer no presente, de tentar, eu gostaria de passar também outra pedrada, né? O nosso presente, o presente ele é escasso.
As pessoas elas vão entender que o presente é escasso porque se o presente deixou de ser, você tem o presente agora. O presente é esse momento que a gente está vivendo, é uma live que a gente está compartilhando. Se a gente ficou nesse momento inerte a fazer algo que a gente queria, pronto, esse presente já deixou de existir, vai passar um tempo e ele já virou passado, porque a gente não Verdade, fez nada. Então, o presente ele verdade. acaba sendo também escasso. Por isso que há uma necessidade da gente fazer tudo que a gente deseja, a gente, obviamente, colocar nossa cabeça para pensar que a gente não vai ser uma pessoa que também sai fazendo as coisas de forma sem raciocinar, mas a gente fazer e a gente usar só minimamente lapsos para linkar o passado, que é para quê? Para no passado a gente tirar as experiências que foram negativas e não errar na mesma coisa, e o futuro para o objetivo que a gente quer ter. Mas a ação, que é o que transforma os resultados, ela precisa ser tomada hoje, no presente e no agora. Entendeu? Interessante que quando a gente vê isso, então, para que eu possa exercer, então, é um dos passos que eu coloquei aqui, que é justamente esse, é vencer esse gigante. O gigante da procrastinação. É você partir para cima, é você investir tempo no seu propósito, é investir tempo naquilo que você deseja fazer, né? Interessante que Napoleão Hill, ele vai falar no seu livro Mais Esperto que o Diabo, ele vai dizer que o fracasso é uma circunstância criada pelo homem, é uma circunstância criada pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo mesmo como algo permanente. Olha que algo interessante. Então, o fracasso ele não existe, até o momento que eu e você concebe ele como real. E enquanto a gente não tem experiência de não dar certo, o fracasso ele não existe. Agora, quando eu concebo ele dentro dessa realidade, ele passa a fazer parte de uma crença no meu coração, na minha mente. Então, ele vai falar justamente isso. Então, a gente precisa meditar que o fracasso ele vai fazer parte do processo da nossa caminhada e da nossa evolução e daquilo que eu empreendo. Então, ele nunca é real até que seja aceito por mim e por você como algo permanente. E ele vai também dizer que o sucesso normalmente está um passo muito curto, além do ponto que se desiste de lutar. Então, o sucesso, ele está muito próximo, normalmente ele está muito próximo de você chegar ao ponto do ápice, de você conseguir realmente realizar aquilo que você intentou fazer. E aí você volta, você desiste da luta, você desiste do seu sonho. Então, eu deixaria essa reflexão. Nunca desista de lutar pelos seus sonhos. Sabe por quê? Porque esse sucesso que tanto a gente persegue, ele pode estar muito próximo da sua vida. Ele está muito próximo, como ele coloca aqui, ele está um passo muito curto, além do ponto que eu e você, que nós desistimos. Então, por isso, a didática da insistência, a didática do fazer, a didática da repetição, a didática de partir para cima, de você fazer, então, na verdade, a gente já começa a vencer esse gigante. É o gigante, como eu falei, o gigante da inércia, o gigante de você achar que você não consegue, que você não pode. Então, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, vencer a procrastinação é viver o hoje e nunca desistir de lutar pelos seus sonhos. Isso que, para mim, é vencer a procrastinação. É eu lutar, lutar e lutar. E desistir jamais dos meus sonhos, dos meus projetos e daquilo que Deus tem colocado no meu coração para empreender. Então, na verdade, você fala assim, poxa, Carlos, você já faz tudo isso. Não, tem muitas coisas que eu estou na caminhada ainda. Né? Apesar de ter já feito muitas coisas. Né? Deus me presenteou, como eu falei no início, de uma família maravilhosa, né?
de um lugar assim, de reconhecimento para com os colegas no segmento que eu trabalho. Graças a Deus você construiu num ambiente espiritual assim, uma percepção dos amigos, dos irmãos. Então, tudo isso é uma construção que você faz durante a vida. Mas dizer que essa plenitude eu já estou vivenciando, não. Então, essa caminhada ela é contínua. Então, o primeiro gigante que nós precisamos vencer, fica aí a dica, para que você possa viver um hoje focado no seu objetivo, focado nos resultados, é vencer o gigante da procrastinação. O segundo que eu coloquei aqui, para a gente refletir nessa noite, a gente precisa ativar e perseguir, mas de forma veemente, a mudança de mente. A gente precisa exercitar a mudança de mente. Então, a gente tem se falado muito hoje, né? No mundo coach, a gente tem falado muito isso. E o que é isso? Eles chamam de mindset, a gente coloca também como metanoia. O que é isso? É mudança de mente, é configuração de mente. É você configurar de forma diferente as crenças que você tem concebido até hoje. Que às vezes essas crenças nos paralisam. São crenças culturais, né? São crenças familiares, são crenças que a gente traz lá de trás, lá da família, da escola. Então, tudo isso ela vai formatando a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar. Agora, eu percebo assim que a cada dia Deus ele nos desafia a estar fazendo essas mudanças. E eu, quando eu olho esses caras hoje que têm falado muito de mudança de mente, de mindset, de configurar sua mente para o sucesso, configurar sua mente para o novo, configurar sua mente para novas atitudes, novos posicionamentos. Isso, na verdade, eu faço um link, né? Eu acredito em tantas leituras boas que a gente tem aí hoje, mas interessante, eu não consigo dissociar tudo isso que está acontecendo com a palavra de Deus. Então, eu percebo assim, que não existe mudança de vida sem mudança de mente. Você só muda de vida, você só muda de atitude, você só muda de fase quando você se permite, né, a mudar de mente, a mudar a sua forma de pensar, a mudar as suas crenças, a mudar a tudo aquilo que te ensinaram. E às vezes a gente vai para determinados projetos engessado. E a gente não se permite a ação de Deus, a ação desse próprio conhecimento, a ação do novo agir na nossa vida. Eu quero trazer aqui para nós nessa noite, tem uma passagem bíblica que se encontra em Romanos 12, 2, que eu fico assim, a contemporaneidade da palavra de Deus. Como ela é efetiva e como ela é atual. É por isso que ela mesma diz que ela se renova a cada manhã. A gente vê um livro que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, né? E a gente percebe ele nessa atualidade. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, 2, ele vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em algumas versões diz, pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo, sabe o quê? Não tomai a forma do mundo. Não se amoldeis ao mundo. Não sejais iguais ao mundo. E a gente vê que isso tem sido, tem trazido um conflito muito grande no nosso interior e no interior das pessoas. Isso, na forma que
é ensinado para nós hoje. Se você for ver no meio acadêmico, no meio do ensino médio, aí Augusto Cury vai dizer que as escolas não fabricam mais pensadores, e sim repetidores de ideias. A gente vive hoje repetindo ideias, vivendo a vida dos outros, né? Vivendo, andando meio que na manada, meio que no conceito do todo, né? Então, você pensar diferente hoje, você se torna, sei lá, um ET, um excluído. Mas aí é que está a beleza, aí é que está a coisa bonita, é de você ser diferente nesse mundo onde todo mundo acha que pensa igual. Então, Paulo está dizendo, olha, se você quiser diferença para a sua vida, se você quiser mudar a sua vida, se você quiser viver o hoje de forma excelente, se você quiser se você quiser ter êxito em tudo aquilo que você empreende, seja diferente. Não tome a forma de todos que pensam iguais. Então você vê que agora tem algo bacana de tudo isso. Que desse movimento, e isso é o que está levantando essa possibilidade de a gente estar fazendo essas lives, essas novas conexões, isso já é um começo de mudança. Né? É o começo de mudança de uma geração. Que até aqui, então, se pensava igual. Então, você vai para as escolas hoje e você pega aqui aquela geração de adolescentes e tal, mas só fazendo um paralelo, interação, eles falam iguais, eles se vestem iguais, eles vivem as mesmas coisas, eles têm o mesmo comportamento. E talvez, por essa crise de identidade, talvez essa falta de significado com relação ao propósito, por que eu vim aqui, para que eu nasci, isso deixa as pessoas meio que levadas, né, a todo esse vento de doutrina e de ensinamento. Então, ativar e perseguir uma mudança de mente me faz eu experimentar um hoje de forma excelente. Viver o sobrenatural de Deus, viver a novidade que Deus tem para eu viver hoje, né? Com todos os resultados que Ele tem para mim hoje. Então, eu vou concentrar a minha energia hoje. Mas, para isso, eu tenho que estar, vamos dizer assim, apartado desse pensamento genérico. Né? Eu não posso me moldar a tudo isso que está aí. E, às vezes, a gente vê que o apelo é tão grande que as pessoas, para serem aceitas, ela acaba adentrando nesse mundo, adentrando nesse pensamento e às vezes, neutralizando a sua verdadeira essência. Ela faz porque todo mundo faz. Ela vive porque todo mundo está vivendo. Eu vejo aí muitas jovens falando, olha, quando você deixa de ir uma balada, quando você deixa de ir uma festa para investir no teu crescimento espiritual, no teu crescimento cultural, você está fazendo uma escolha muito melhor. E a gente vê jovens falando, não, eu preferi estar aqui aprendendo do que estar fazendo tantas outras coisas que eu sou livre para fazer. Então, Romanos 12:2 vai fazer isso. Vai chamar atenção para que a gente para que a gente possa mudar a nossa consciência, para que a gente possa mudar a nossa vida, a gente precisa encarar essa mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de crenças, mudança de coisas que eu acredito que acabam me paralisando e acabam me fechando para o novo, me engessando para aquilo que Deus está preparando para mim. E toda essa mudança, a gente precisa fazer parte, né, dela. Então, ativar
e perseguir a mudança de mente é o segundo passo que eu coloquei aqui para que a gente possa experimentar um hoje de forma excelente. Terceiro, eu queria compartilhar com vocês. Eu preciso, esse aqui para mim é o principal de todos eles. Para que eu possa viver uma vida excelente, para que eu possa estar experimentando o meu hoje de forma excelente, para que eu possa estar experimentando, fazendo tudo aquilo que Deus preparou para mim nesse dia. Como eu coloquei, primeiro eu preciso vencer o gigante da procrastinação, eu preciso ativar e perseguir uma mudança de mente, eu preciso encarar que eu necessito, eu não sei de tudo, eu preciso estar aprendendo a cada dia da minha vida. Sempre vai ter um novo para mim, né? Então é aquela coisa que a gente sempre fala, ninguém é tão leigo, tão indouto, que não tenha nada para ensinar. E ninguém é tão aculturado que não tenha nada para aprender. Então a gente aprende nas experiências, a gente aprende a cada dia. Então, que Deus possa permitir que esse segundo passo seja uma realidade na nossa vida. Metanoia, mindset, mudança de mente. Para que eu mudando de mente, mudando de pensamento, a gente começa a mudar as nossas percepções. A gente começa a mudar a forma de atitude. A gente começa a agir de forma diferente. Porque eu sou diferente. Interessante que você pode pegar milhões de pessoas. Deus fez cada um de nós de forma individual. Nenhuma digital ela é igual a outra. Interessante que eu estava observando e um colega falou comigo, falei, rapaz, interessante isso. A vibração sonora, né? Ninguém tem o mesmo timbre vocal. Rafael é meu filho. Se você estiver conversando aqui, na outra esquina, de forma audível, que eu possa escutar, eu vou conhecer a sua voz, porque ela é sua. Deus deu exclusivamente para você. Então, quando Paulo chama a atenção, Paulo está dizendo assim, ó, seja você. Faça aquilo que você precisa fazer. Se perceba como você é especial nesse processo de mudança. Transborde naquilo que você tem, naquilo que você é. E o terceiro passo que eu deixaria, terceiro e último passo, e tão importante, eu acredito que seja o mais importante de todos eles, a gente precisa se esforçar, a gente precisa exercitar, a gente precisa retornar à essência da nossa criação. O que é isso? Essência de filho. Mas não é qualquer filho. Porque talvez você esteja me escutando aí, talvez você não teve, né? Não teve, assim, uma experiência com o pai, né? Sei lá. Talvez você não tenha um modelo na sua mente do que é ser filho. Mas quando eu digo que resgatar e retornar a essência da criação, é voltar à essência de filho amado. É um filho muito amado. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, eu creio que todas essas etapas, elas só vão ter sentido quando a gente entende que a gente precisa voltar ao princípio original de todas as coisas. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. E eu não vou conceber nada menos do que isso para a minha vida, né? Então, retornar à fonte que me criou. Retornar àquele que é a própria existência de todas as coisas na minha vida. Então, quando eu retorno à fonte, eu consigo ressignificar quem eu sou no processo da minha vida.
As pessoas vão tentar, sabe? As ferramentas de psicologia, as ferramentas do coach, você pode exercitar, mas essa plenitude de quem eu sou, você só vai conseguir ressignificar quem você é no processo da sua vida quando você retorna à fonte de quem te criou. Quando você retorna à fonte de quem te criou, você ressignifica quem você é, você toma posse daquilo que é seu por direito. Sabe aquele filho que ele tem direito a uma herança muito grande, mas até o momento ele não percebe que ele tem direito a isso. E às vezes a gente não se percebe como esse filho. E a gente precisa despertar para essa realidade. Eu queria dizer para você nessa noite que quando você se permite retornar à fonte, você ressignifica a sua vida. Você ressignifica quem você é. Você toma posse daquilo que o Pai determinou que é seu. E talvez tudo isso tenha se perdido no caminho. Porque a vida, ela não é só feita de alegrias. E na caminhada, a gente sofre, né? Decepções, tropeços, né? São palavras contrárias à nossa identidade, são palavras malditas que às vezes paralisam a gente, são palavras que às vezes vão de encontro a tudo aquilo que eu percebia que eu era. E aquilo me paralisa, aquilo me atrofia enquanto pessoa, aquilo me atrofia enquanto filho de Deus, aquilo me atrofia e eu paraliso e eu não avanço. Eu não alavanco naquilo que Deus gostaria que eu vivesse. Então, às vezes, o problema não está em Deus, porque Deus nunca se afastou de nós. A gente que sempre se afasta de Deus. Então, é muito bom você buscar ressignificar o seu propósito, é muito bom você buscar prosperidade, é muito bom você empreender, é muito bom porque Deus é um Deus da prosperidade. Ele é o dono da prata, é o dono do ouro, mas você precisa retornar a essa fonte. Mas se percebendo como filho, e não como aquele que não merece a graça dele, que não merece as dádivas dele. Então eu coloquei como terceiro e último ponto e passo que a gente precisa dar para que a gente tenha uma experiência positiva, gratificante em viver o hoje, focado no resultado. É retornar à fonte, retornar ao princípio original. E com isso eu consigo clarificar o meu propósito, identificando aquele que verdadeiramente eu sou. Quando você faz isso, você clarifica o seu propósito. Porque o seu propósito não está em você sozinho. O meu propósito não é um fim em mim mesmo. Esse propósito, ele só é clarificado quando eu estou imerso na fonte. Quando eu caminho com a fonte. Quando eu retorno para a fonte. Então, eu quando identifico quem verdadeiramente eu sou, diante dele, eu entendo o meu chamado, eu entendo a minha missão e eu entendo o propósito dele me colocar aqui na Terra e eu entendo onde ele quer que eu seja transbordo na vida das pessoas. Isso é importante pensar. Você precisa, eu preciso transbordar na Terra. Eu preciso prosperar. Tudo que você venha a fazer, mesmo que você empreenda, que você pode conquistar tudo na vida. A Bíblia diz algo interessante, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sabe por quê? Porque quando você perde a alma, você perde a sua essência. Você perde quem você é. Então eu chamo a atenção e Deus possa estar falando ao seu coração. Então, a Bíblia diz que sem ele, nada do que foi feito se fez.
Então, eu gostaria de finalizar que você meditasse nisso. Tudo começa nele. Tudo começa na fonte. Eu não sei se a gente tem um tempinho, e baseado em tudo isso que nós falamos, eu queria te desafiar nessa noite, e está servindo para mim também. Está servindo para mim. Então, que hoje seja o dia da gente fazer o que precisa ser feito hoje. Eu não sei quais são as arestas, né, que você precisa estar consertando. Eu não sei aquilo que você tem vivido, mas é tempo de você viver isso hoje. Então, conquistar é hoje. Empreender é hoje. Estar com as pessoas que amamos é hoje. Aí fica assim, quanto tempo a gente não falou, né? E às vezes a gente falha nessas coisas. De dizer para um filho, como eu falei com você, né? Que eu te amo, que você é importante, você é especial para a minha vida. E o corre-corre do dia a dia, a gente esquece de fazer isso. Então eu te desafio nessa noite. Fala para as pessoas que convivem contigo. Fala para ela que você a ama, que elas são especiais para você. Então, estar com as pessoas que amamos, isso precisa ser feito hoje. Perdoar hoje. Pedir perdão hoje. Eu não sei se você precisa pedir perdão a alguém, ou não sei se você precisa liberar perdão para alguém. E finalizando, ser feliz hoje. Deus te levantou para ser feliz. Ser feliz na sua plenitude, naquilo que realmente tem para nós. E, fechando com chave de ouro, voltar para a fonte. Voltar para Ele hoje. Tudo começa nele. Sem a fonte, tudo que foi feito não se fez. Então você quer ser próspero na vida? Você quer fazer diferença na sua geração? Precisa estar conectado nele. Precisa estar conectado na fonte. Que o Senhor, em Cristo Jesus, possa abençoar todos vocês. E que eu possa ter sido assim, sucinto, e que Deus possa ter me ajudado a ser entendido por vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, a vida de Rafael, e que esse projeto seja um projeto não só para crescer a gente como pessoa, mas crescer a gente também na questão espiritual e voltar para o Senhor, porque foi Ele que nos criou. Amém? Amém. Não sei se deu tempo de finalizar aí, Você mas pode fazer as cronometrou o tempo. Amém. Tá no minuto de acabar aqui agora mesmo. Deixa eu te Amém. falar, para ver se o pessoal tem alguma dúvida, eu vou encerrar aqui e a gente volta rapidinho, só para ver se o pessoal quer tirar alguma dúvida, alguma coisa.